Imagina isso. Você está diante de alguém que amou profundamente. Alguém que, em algum ponto do passado, foi o centro do seu mundo. O tempo parece ter congelado entre vocês. O ar pesa, nenhuma palavra é dita, mas há algo ali, algo quebrado, impossível de consertar. Você sente o impulso de perdoar, de seguir em frente, de liberar o que resta, mas há uma força contrária, obscura e silenciosa, que sussurra: não, isso é imperdoável. E nesse instante, surge uma fissura invisível dentro de você. Uma guerra começa, não entre você e o outro, mas entre duas metades do seu próprio ser. Por um lado, há a parte que clama por paz, que quer libertar-se do peso. Do outro, existe o eco do orgulho, da dor e da necessidade de justiça. Você sente que perdoar seria uma traição, não ao outro, mas a si mesmo. E então, você se pergunta: o que exatamente é imperdoável? Será a ação cometida ou a ferida que ela expôs? Será o que a pessoa fez ou o que ela nos fez enxergar sobre nós mesmos? Você pode tentar se convencer de que o perdão é sempre nobre, uma virtude, uma libertação, mas há algo de perturbador nesse discurso, não há? Porque às vezes, o que é pedido em nome do perdão parece exigir que você apague uma parte da sua história, que finja que a dor não teve importância, que aceite o inaceitável. E então, o perdão se torna um dilema moral, uma arena onde alma e ego se enfrentam, enquanto o espectador, você, não sabe mais de que lado torcer. Há coisas que ferem tão fundo que não deixam espaço para o esquecimento. Há palavras que, mesmo ditas em segundos, reverberam por décadas. Há traições que rasgam a confiança como papel fino. E você percebe que o tempo não é um curandeiro, mas um carcereiro. Ele não apaga, ele preserva. Mas o que é mais devastador? O que foi feito ou o que sentimos ao lembrar? Talvez o imperdoável não esteja num ato, mas no eco emocional que ele desperta, na humilhação, na perda da inocência, na quebra do eu que acreditava ser invulnerável. Talvez o que não consigamos perdoar seja o fato de termos sido fracos, vulneráveis, expostos. E nesse espelho cruel, você se depara com a pergunta que poucos ousam encarar: será que o imperdoável mora no outro ou em você mesmo? Porque às vezes, o verdadeiro algoz não é quem nos feriu, mas quem fomos enquanto éramos feridos. Aquele eu que amou demais, confiou demais, acreditou demais e que agora parece ingênuo, ridículo, até repulsivo. Então, você decide odiar o outro, odiar o passado, odiar o que sentiu, mas, sem perceber, o ódio se volta lentamente para dentro, até que se confunde com a própria identidade. Você carrega a dor como se fosse um troféu, um lembrete do quanto foi injustiçado. E, de certo modo, há uma estranha segurança nisso, porque, enquanto a mágoa vive, você continua conectado àquilo que perdeu. Mas, e se o imperdoável for uma prisão construída por nossas próprias mãos? E se cada vez que dissemos, isso eu nunca perdoarei, estivermos na verdade reafirmando, isso eu nunca superarei? É perturbador imaginar que o que chamamos de justiça possa na verdade ser uma forma sofisticada de autoaniquilação, que o ressentimento, travestido de dignidade, seja apenas um medo de se libertar, porque perdoar, no fundo, é morrer um pouco, é permitir que algo dentro de nós seja dissolvido. E quem quer morrer, mesmo que simbolicamente? É mais fácil permanecer ferido do que renascer. É mais confortável abraçar o papel de vítima do que arriscar-se a existir sem o passado como escudo. Mas ao mesmo tempo, há algo de heróico em quem insiste em não perdoar, um senso de integridade, de fronteira, de dizer, aqui acaba o que você pode fazer comigo. O imperdoável, então, não é apenas rancor, é também um grito de identidade, um lembrete de que há limites que não podem ser cruzados. E ainda assim, algo nesse raciocínio não fecha, porque o limite que protege também isola. O mesmo muro que impede o invasor de entrar, impede você de sair. Então, o que é, afinal, imperdoável? A injustiça que nos destruiu ou o fato de que, mesmo depois dela, continuamos vivos? A dor que nos foi imposta ou a estranha necessidade de manter essa dor acesa para não nos sentirmos vazios? Imagine, por um momento, que o imperdoável não seja um acontecimento, mas um espelho, e tudo que você vê nele é a parte de si que ainda não foi compreendida, aceita,
curada. Mas se isso for verdade, então perdoar não seria libertar o outro, e sim libertar a si mesmo? E se for assim, o que exatamente você teme perder ao fazê-lo? A vingança? A memória? O sentido da dor? Ou a própria identidade construída em torno do sofrimento? A resposta, aquela que você teme descobrir, talvez esteja mais próxima do que imagina. E é aí que começa a verdadeira descida: compreender por que o imperdoável existe. Por que precisamos dele? O que ele sustenta dentro de nós? E quem seríamos se, de repente, ele deixasse de existir? Para entender o poder do imperdoável, é preciso olhar para dentro, para o labirinto escuro da mente humana, onde dor, ego e identidade se confundem. Lá, entre as sombras, mora a verdadeira origem de tudo que chamamos de imperdoável.